Trump atinge primeiro objetivo no Brasil e mostra quem manda. A decisão veio logo após as visitas de seus enviados. Veremos isso e mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Trump procura dar um nó no governo brasileiro através da estratégia de defesa da segurança hemisférica. Enquanto o governo Lula está desnorteado olhando as sanções que virão contra Moraes, Trump já ataca em outra frente que vai trazer muitos problemas para o regime brasileiro. Além de sofrer penas por conta da violação dos direitos humanos por Moraes e sua trupe, Trump está desenhando todo o cenário para punir as autoridades brasileiras por cooperarem com grupos de terror. Não estou falando de nenhum grupo específico do Oriente Médio, apesar de uma grande atenção com o Hezbollah na tríplice fronteira. A jogada de Trump é justamente os grupos criminosos como PCC e CV. Quando os chefes do Departamento de Sanções dos Estados Unidos vieram ao Brasil, um funcionário do Ministério da Justiça disse que o governo Lula se recusa a classificar esses grupos como grupos de terror. Vocês devem lembrar disso. Mas a visita fez efeito no Congresso brasileiro. Ontem mesmo foi aprovada a urgência para classificar grupos que dominam território como grupos de terror. Nessa leva entra todo mundo, desde PCC até as milícias. Isso já é resultado dos trabalhos dos enviados de Trump ao Brasil. Vale lembrar que Trump decretou emergência contra esses grupos. E esse decreto do Trump permite que ele use as Forças Armadas dos Estados Unidos para agirem em países que abriguem esses grupos. Igualzinho os Estados Unidos fazem no Oriente Médio, usando drones para eliminar líderes desses grupos. E, em alguns casos, até com ataques aéreos mais amplos, como vemos no Iêmen. Existe um medo constante do México após esse decreto, de que em qualquer momento os Estados Unidos entrem no espaço aéreo mexicano e despeje bombas na cabeça de algum líder de cartel. Com o Congresso Nacional reconhecendo esses grupos brasileiros como grupos de terror, isso legitima ainda mais as ações de força dos Estados Unidos no Brasil. O general Tomás Paiva, já sabendo disso, impediu a visita do comandante militar do Sul ao Acre. Alvin Olsen foi barrado, pois o exército não quer que os americanos vejam o que está acontecendo por lá. Porém, Tomás Paiva esqueceu que os Estados Unidos possuem o maior sistema de satélites de monitoramento e a maior agência de espionagem do mundo. Então, não adianta o Paiva tentar esconder. Mas o fato é que o Congresso tomou uma chamada e resolveu agir, independente das pressões do STF e do Lewandowski. Parece que o porta-aviões já não é um delírio do Alexandre de Moraes. Por falar em Moraes, ontem a CNN trouxe uma análise sobre as tais sanções. Eles acreditam que elas virão no segundo semestre. Eu apostaria antes. Mas o que me chama a atenção é essa constatação de que o regime brasileiro ficará perdido. Vai sair alguma sanção para o Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet. Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonet, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos óbvios, né, mas não tem ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que vem algo forte e eles não saberão como reagir. E eles tendem a reagir como eles costumam reagir, dobrando a aposta, que é o que aconteceu hoje. E ok, tá tudo certo, é do jogo, mas em nível internacional não vejo a capacidade de reação. O nosso chanceler não fala com o Marco Rubio até hoje. Os Estados Unidos não tá nem aí pro governo Lula, né? O governo Trump, a Casa Branca. Então é muito difícil, e eu antevejo, já ouvi isso também,
talvez até retirada de embaixador, porque se acontecer vai ser isso. Itamaraty vai chamar a embaixadora nossa lá, a Viotti, em Washington, vem pra cá, aqui não tem nem embaixador, no Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília até hoje, ou seja, muito difícil a solução disso. Como se não bastasse isso, Moraes pode adiantar as sanções contra si mesmo. Infelizmente, mais uma pessoa teria que ser presa para isso ser adiantado. Mas faz parte desse processo de luta pela liberdade do nosso país. Moraes está arrumando um jeito de prender Bolsonaro antes do julgamento. Ele intimou o presidente a depor sobre as ações de Eduardo nos Estados Unidos. Moraes se vale daquela vaquinha que o Gilson Machado pediu, dizendo que era para o presidente bancar Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Declaração que o próprio Eduardo desmentiu depois. Mas o fato é que Moraes se apegou a isso para enquadrar Bolsonaro, alegando obstrução de justiça. Isso está sendo noticiado no mundo todo. E caso eles prendam Bolsonaro, será mais uma jogada desesperada. Agora vai aqui a minha opinião. Bolsonaro deveria pedir asilo na Embaixada dos Estados Unidos. O embaraço internacional escalaria para um nível insustentável. Esquece esse negócio de encarar um sistema completamente enviesado de peito aberto. Não é vergonha nenhuma ele fazer isso diante de tantos abusos. O governo brasileiro não tem moral para criticar, já que deram asilo para uma corrupta do Peru. Bolsonaro tem que entrar no mesmo espírito de resiliência do Eduardo, que declarou que mesmo com a ameaça contra o pai dele, ele não vai recuar. Eduardo sabe que não tem acordo com essa gente. Eles vão até o fim. Então, o maior gesto de resistência do Bolsonaro seria se asilar na Embaixada dos Estados Unidos. Isso, inclusive, poderia adiantar muito esse processo arrastado das sanções. O que você acha? Deixa aqui nos comentários.